Ei, amadas, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Bem, graças a Deus, né? Meninas, eu trouxe aqui para nós hoje um devocional que foi o que o Senhor falou ao meu coração essa semana e eu quero trazer para você. Amém? Então fica atenta aí, já pega a sua Bíblia e vamos lá. Tem o tema de preparando o caminho. Então nós vamos ver aqui que caminho é esse que ele foi preparado. Ele tem sido preparado até hoje. É um caminho de vida eterna para nós, filhos do Pai. Porque nós temos um Pai, nós temos nosso Abba, Pai. Amém, irmãs? Glória a Deus. Vamos lá, amadas. Então, desde o início dos tempos, Deus, ele sempre teve um caminho preparado para nós. E eu trouxe aqui alguns versos que vai nos trazer a esses pontos, né, desse caminho que Deus sempre preparou para nós. Nós vamos iniciar com Gênesis 3:15. Então, o que aconteceu ali em Gênesis 3:15? Irmãs, a gente sabe que é aquela conversa ali que Adão e Eva pecou e ali chegou a condenação da mulher, né? E Gênesis 3:15 fala assim, que Deus falou com ela: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Aqui foi quando Deus falou com a serpente. Amém, irmãs? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, aqui, nessa situação aqui, que Adão e Eva se encontraram, que essa semente da mulher que é falado aqui, significa para eles um Salvador. Aliás, vamos voltar, significa para eles o Salvador. Aqui, irmãos, para nós. Nesse contexto aqui, estava significando o Salvador. Um descendentes, né, deles que derrotaria o mal pelo poder de Deus. Oh, glória a Deus. Então, era uma promessa, né, de redenção da humanidade, ao qual ficou sujeito à morte por causa da decisão ali de Adão e Eva. Amadas. Então vamos dar prosseguimento aqui em Romanos 16:20, que diz assim, ó: o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Irmãs, vocês notaram que tem uma promessa aqui? E o melhor, né? Deus disponibilizou uma parte da Trindade celestial para nos ajudar nessa empreitada. Quando Jesus ele foi, o que ele falou? Deixo aqui com vocês o Consolador. Olha só que maravilha. Irmãs, caminho preparado. Caminho preparado. Em Gênesis 1:2, fala assim, ó: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amadas, falando aqui sobre e o Espírito de Deus se movia, irmãs, desde o início, embora ainda não era permitido para nós o Espírito Santo morar em nós, porque Deus ele falava conosco através de pessoas, profetas e tal, então era externo para interno. E o Espírito Santo de Deus ele se movia ali na face das águas. Então, ali ainda, naquela época, não era permitido que o Espírito Santo de Deus falasse aos nossos corações, que ele morasse em nós. Aí seria algo de dentro para fora. Naquela época era algo de fora para dentro, que é através do Espírito para nós. Através do Espírito para um profeta. E o profeta vinha e falava para nós. Hoje, graças a Deus, isso é diferente. Olha o caminho preparado aí. Mas, desde o início, a palavra que fala em Gênesis 1:2... que o Espírito Santo de Deus ele já se movia ali, neste mundo. Então, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus repousava sobre algumas pessoas, sacerdotes, profetas, reis, para conduzi-los em missões especiais. Foi o que eu falei aqui agora. Inclusive, ali em Números 11:29, fala assim, ó: Moisés respondeu: você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Irmãos, essa aqui era uma conversa que Moisés estava tendo ali com Josué. Porque ali no contexto, Moisés ele estava sobrecarregado ali, lidando com os israelitas.
E Deus, ele decidiu colocar o Espírito Santo sobre 70 anciões para ajudar ali o Moisés. E aí onde foi que entrou a queixa, né, de Josué? No verso 26, Josué falou assim, ó: ficou Josué com ciúmes quando Eldade e Medade profetizaram no acampamento e pediu Moisés para que proibissem. Então ele ficou com ciúmes. Olha para você ver que coisa. Mas Josué aprendeu, né, irmãos? Nós conhecemos a história de Josué. A história dele é linda, é maravilhosa. E ele aprendeu. E glória a Deus pela palavra aqui de Moisés. Quem dera se todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera. Mas hoje nós somos profetas em nome de Jesus, amadas. Vai aí já pegando as chaves aí do caminho que está aqui nessa palavra de hoje. Amém? Então vamos lá. Moisés foi e repreendeu a queixa de Josué. Ele falou assim: você está com ciúmes? Josué, ciúmes. Ele repreende os ciúmes de Josué e deseja uma profusão. O que é isso, irmãs? A abundância, a riqueza do Espírito Santo para o povo. O desejo de Moisés, irmãos, era que todo mundo profetizasse. Todo mundo profetizasse. E só que esse desejo aqui dele nessa época, ainda ele não tinha essa visão que poderia acontecer. Mas hoje nós temos, nós sabemos, nós entendemos que pelo Espírito Santo de Deus que mora em nós, nós profetizamos, amadas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia aí de vocês? Gritem nessa casa, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amadas, no tempo de Deus, né, que é no Kairós de Deus, no tempo certo, no tempo perfeito, né, em Pentecostes, Deus mandou o Espírito Santo para o seu povo. Irmãs, eu fico assim imaginando que momento lindo foi aquele que até hoje, através daquele ato de Jesus Cristo, aquele momento em diante, irmãs, só bênção, bênção pura, sem mistura, como diria por aí, né? Mas vamos lá. Em Joel 2:28, fala assim, ó: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Irmãs, eu tenho sonhos, eu tenho visões. Então, eu não tô nem velha e nem tão jovem assim, tô no meio termo, tá bom? Mas, irmãs, olha isso aqui é uma promessa, tá, irmãs? Promessa. Teremos sonhos, teremos visões, né? Graças a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu tenho sonhos proféticos, sabe? E Deus, glória a Deus, Ele me dá a revelação de todos. Glória a Deus. No tempo dele, né? No Kairós de Deus, no tempo de Deus, todas as coisas são reveladas. Assim, eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje, amadas, todos nós somos profetas de Deus. Porque o Espírito de Deus vive em nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não precisamos, amados, de ninguém para profetizar por nós, sabe? Não precisamos. Haja vista que o Espírito Santo de Deus é conosco. Ele mora em você, amada. Ele mora em mim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, irmãs, nós devemos, ou nós estamos, né, igual a terra seca que ela é descrita ali em Isaías. Irmãs, se não estamos, devemos, tá? Estar. Isaías 44:3, que diz assim: pois derramarei água na terra sedenta. Quem que é essa água sedenta? Nós, eu, você. Amém, amados? E torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua prole. E minha bênção sobre os seus descendentes. Oh, glória a Deus, irmãs. Uma promessa de restauração, renovação espiritual, bênçãos abundantes sobre o povo e sobre nós. Esse povo somos nós, amadas. Recebe em nome de Jesus, porque eu recebo em nome de Jesus essa restauração, essa renovação espiritual, essa abundância que vem direto do céu, direto do trono da glória para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãs, e olha que declaração essa de Deus. Aleluia, que promessa maravilhosa.
Glória a Deus. Irmãs, Ezequiel 36, 27 fala assim, ó: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Irmãs, nós sabemos, né, que a mente natural, ela tem grandes dificuldades de receber verdadeiramente as coisas de Deus. Tem dificuldade, a gente sabe. Por isso que Jesus, ele falava ali em parábolas, né? Mas hoje, com a chegada do Espírito Santo de Deus, nós podemos ver as verdades que muitos buscavam com diligência, que muitos buscavam com zelo, irmãs, ainda que não pudessem encontrá-la. Ainda que não pudesse encontrá-la. E essa é uma verdade que ela está disponível hoje a todo faminto, a todo fiel. Uma verdade que ela não preenche só a mente, mas ela também preenche os nossos corações. Glória a Deus. Irmãs, eu fico constrangida porque é muito amor. É muito amor. Que caminho que o Senhor tem preparado, que o Senhor preparou ao longo de todo o tempo. E Ele ainda prepara caminhos, irmãs, porque eu e você, nós precisamos seguir nesse caminho que é Jesus. E quantas coisas nos acontecem que nós desviamos do caminho, mas o Senhor volta para o caminho esse aqui. Glória a Deus, irmãs. Glória a Deus. A verdade, ela está disponível. E Deus só vai entregar essa verdade só para aquele que tem sede, só para aquele que tem fome da palavra de Deus. Você, irmã, não vai conhecer essa verdade. Sabe por quê? Porque se você achar que essa é uma verdade distante, você não vai conhecer essa verdade. Por isso a necessidade de andarmos com pessoas que sejam mais zelosas com as coisas de Deus do que a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode analisar, irmãs, pessoas que vocês conhecem, às vezes vocês até andam, mas elas não falam de Deus, elas não aproximam a gente de Deus, quem não fala. Agora, quem fala da palavra do Senhor, sim, nos aproxima do céu, nos aproxima das coisas celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, eu desejo que você converse com Deus sobre a sua vida, sobre as coisas lá do alto, porque às vezes, irmãos, você pode questionar Deus, todos podemos questionar Deus, como eu já questionei algumas vezes. Você pode questionar Deus. Você fala: Senhor, por que as coisas não dão certo para mim? Por que o Senhor abençoa os outros, mas não abençoa a mim? O que eu tenho de fazer para poder acessar o poder do Espírito Santo de Deus? Senhor, em nome de Jesus, como que eu posso ganhar a vida eterna? Por que Deus perdoa quem faz o mal aos outros? Irmãs, são tantas perguntas, mas para aquele que tem fome, para aquele que tem sede, aquele que se entrega, aquele que lê a palavra, não vive enganado, irmãs. Deus te revelará tudo no Kairos dele, no tempo dele. Irmãs, é tudo. Deus te revelará tudo, é tudo mesmo. Porque a palavra do Senhor é verdade. Verdade é aquele que não está encoberto. Verdade é aquele que não está sobre trevas. Está na luz. Está na luz. E essa luz, irmãs, só pode ser Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Irmãs, Efésios 1:5 diz assim, ó: e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aleluia. Por Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que torna possível a todo fiel ser recebido na família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Somos predestinados pela presciência de Deus, através do Espírito Santo, que nos tornamos fiel, que nos tornamos recebidos na família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, o Romanos 8:15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho, Paizinho. Irmãs, aqui é o ápice do relacionamento com o Pai. Abba.
É uma expressão aramaica carinhosa para pai ou papai, indicando uma intimidade próxima. Aqui, irmãs, sendo adotados, recebemos um novo nome e o Espírito Santo que habita em nosso espírito clama ao nosso Pai, Abba. Irmãs, esse é o ápice do relacionamento íntimo com nós e com o Pai. Oh, Jesus, aleluia, aleluia. Irmãs, qual que é o resultado disso tudo, amadas? Deus, Ele decidiu, desde a fundação do mundo, que todo aquele que amasse a Cristo seria amado e aceito por Ele como seu filho. Ele decidiu que adotaria todos que aceitassem Jesus como seu Salvador. Irmãs, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiro com seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãs, pronto, nós já temos aí o DNA de Cristo. Porque a palavra fala em João 6:56 que quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne. Irmãs, nós fazemos isso simbolicamente. Mas essa é a única forma de termos o DNA de Jesus Cristo, através da ceia do Senhor. Através da ceia. Onde você vai compartilhar, você vai comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Amém, irmãs? Irmãs, em nome de Jesus, receba isso, porque desde o início Deus já havia preparado tudo para que fôssemos considerados filhos, juntamente com Jesus Cristo. E podemos chamá-lo de Abba, de pai, de paizinho. Aleluia! Quanto amor por nós, amadas. Quanto amor por nós. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida e peço em nome de Jesus que Deus, Ele coloque em seu coração esse desejo, essa sede, essa fome de buscá-lo cada vez mais, porque através disso, através dessa intimidade que você vai conhecê-lo ainda muito mais, muito mais. E vai chegar o momento que você vai falar assim, paizinho, Abba, meu pai, meu papai, meu papai. Aleluia, irmã. Glória a Deus. Irmãs, eu quero te dizer nesse dia de hoje que você não é órfão. Por mais que você não tenha um pai, mas você não é órfão. Você tem um pai que te escolheu, que te predestinou desde a presciência a você ser filha adotiva por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que vá de encontro a você nessa tarde, nesse dia, e que Ele possa enraizar em seu coração essa palavra amada. Porque quem tem esse discernimento, amada do Senhor, não tem nada e nem ninguém que te coloca como órfã. Nada e nem ninguém, amada. Nada e nem ninguém. Receba o Espírito Santo de Deus nessa tarde, nesse dia, em nome de Jesus. Receba, porque Ele é contigo. Porque Ele é quem te direciona. Porque Ele é quem te governa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus seja louvado, exaltado, engrandecido, porque Ele é digno e digno de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amadas, Deus abençoe a sua tarde em nome de Jesus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que essa palavra venha tocar no seu coração pelo poder do Espírito Santo de Deus, como Ele tocou na minha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.